ele e falei tudo isso. Tô abrindo o jogo mesmo, cara. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ninguém, nem sei porque eu falei agora. Mas foi assim, eu A falei gente pra tem esse ele. poder. É. Eu falei pra ele, eu sou. Ele pode concordar. Eu falei pra ele na cara dele, eu sou um monstro. Você quer ficar comigo? Ele falou, eu não te vejo assim. Ele falava, eu não vejo isso em você. Tudo que você fala, eu não vejo em você. E realmente, eu acho que por eu ter medo de mim, eu queria que ele tivesse o mesmo medo e eu queria afastá-lo dessa dor. Ele estava pronto pra viver. Mas não foi nada disso. Quando ele entrou, virou outra chave. Eu falei, não, eu tenho que dar o meu melhor pra ele. Independente da vontade errada que eu tenho, do desejo errado que eu tenho, esse não sou eu. Mas tudo isso porque, desde o meu primeiro namoro, eu sempre fui muito traído, cara. Desde o meu primeiro namorado, o primeiro traiu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto me traiu. Todos me traíram, sabe? Eu só tomei patada, só tomei no nariz, só me ferrei. Então aquilo em mim gerou uma Você chave. achava que você era o errado, né? Eu sempre achei que eu era errado. Até que um dia eu fiz o errado. Quando eu fiz o errado, aquilo se tornou um veneno em mim. Ele entrou em mim e começou a me consumir. Me consumir, me consumir, me consumir. E eu me vi num mundo assim, perdido, sombrio. Eu não sabia mais o que estava acontecendo comigo. E é por isso que eu falo, eu chegava dando minhas aulas, aquela alegria toda, mas era a personalidade de Ricardo, a essência dele brigando ali dentro. Eram os dois lobos, né, de equilíbrio. E qual que eu tava alimentando? O errado. Mas o bonzinho tava lá dentro, todo assim, acanhado. E quando eu comecei a namorar ele e eu comecei a alimentar aquele lobo ali, cara, nossa, ele criou uma força absurda. E dali ele comeu o outro na hora, acabou. Assim, existe aquilo ali? Existe aquela força negativa dentro de mim. Se eu quiser reativar aquilo, acontece. Mas Todos eu tenho temos, um. né, Assunto? É, mas tem que ter um controle. Eu falo assim, não existe o certo e errado pra mim, pode não ser o certo e errado pra você. Às vezes eu posso achar que trair é errado, mas você fala, ah, mas trair pra É, mim, tô nem aí. Entendeu? A gente come carne aqui, mas lá na Índia vai comer uma vaca. Entendeu? é. Entendeu? Então, assim, tem que pensar em todos esses detalhes. E, Você acha que aí faltou amor? e faltou. Faltou para as pessoas, porque eu tinha um sentimento de raiva. Eu queria prejudicar as pessoas, né, assim, de uma forma que, assim, as pessoas quando eu... Mas não é um sentimento, assim, ofensivo. Ele era inocente. E quando eu sentia que eu estava indo sair com alguém, fazer algo com alguém, estar com alguém, eu sentia maldade nessa pessoa, parece que ligava uma chave. Falava, não, essa pessoa também precisa sentir. Então aí eu tinha esse sentimento ruim. Era uma coisa, às vezes, que eu não sabia lidar. Eu via que a pessoa tinha intenções ruins. Então eu ligava essa chave, foda-se. Quer saber? Foda-se você. Aí, não, óbvio que eu não falava na cara da pessoa, mas eu agia de uma forma que fosse prejudicar a pessoa. Não tava nem aí pra pessoa, não ligava pra pessoa. Isso depois, é o que eu falava, até que eu falei pro psicólogo pra poder entender, né? Eu falava pra ele, olha, acontece o seguinte, faço tudo que eu faço, depois que isso acaba, é como se a pessoa voltasse outro Ricardo dentro de mim e eu ficava assim, o que você fez? Mas passava. Eu não sentia aquela dor, porque parecia que eram duas personalidades, né? E o tempo todo brigando. E eu falava assim, hoje me sinto liberto disso, né? Hoje, Hoje você não se cobra disso? não. Que você olha pra trás e você fala assim, Eu fez consegui, parte. consegui superar e eu uso toda essa dor pra hoje fazer tudo que eu faço melhor, entendeu? Eu tiro essa dor toda de experiência mesmo. Foi uma coisa que me machucou muito, me marcou muito e eu sei que eu vou levar pro resto da vida. Eu falo pra ele, não vou esquecer. Às vezes a gente bebe demais, fica demais, eu até cito alguns detalhes pra ele. Eu falo, ó, você me desculpa se você não quiser ouvir, se você não entender, mas isso é a parte da minha história, às vezes eu preciso pôr pra fora. E eu uso isso como experiência pra mim e para as pessoas. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, gente, eu precisei de 5 terapias com o meu psicólogo pra entender o que acontecia comigo e acabar com o problema. Não precisei de estender isso mais. Eu chegava na terapia, eu falava lá. Aí o cara chegava pra mim, tá, mas e você? Aí o tempo todo eu fui percebendo essa falta. Mas e você? Uhum. Ele fala, mas e você? E você? Você? E o tempo todo eu terminava e eu começava a me autoavaliar. Nessa autoavaliação eu começava a me corrigir, a dar a resolver os problemas dentro de mim. Eu Uhum. dava a saída. Eu via a porta fechada e eu conseguia abrir ela. Então eu conseguia ver que eu era capaz de fazer isso o tempo todo. E hoje é o que eu faço com as pessoas. Quando o psicólogo me ajudou a virar essa chave, caso do meu ex, que eu